Bom dia, pessoal. A gente vai continuar com a parte de astronomia, vai falar sobre os movimentos da Terra. Na semana anterior, a gente viu sobre os movimentos da Lua, e alguns movimentos possuem nomes parecidos, né? E a gente vai ver que vai ter algumas influências em relação à vida aqui na Terra. Então, falando um pouquinho, a gente já sabe que os movimentos da Terra, eles são importantes, principalmente no que diz respeito à ocorrência dos dias e das noites, e aí a gente vai entender por quê, e em relação às estações do ano, que vão ajudar a definir como que funciona o clima de uma determinada região ou país. E a gente tem como outras consequências do estudo dos movimentos da Terra, os estudos que ocorreram no espaço, né? E eles deram, vamos dizer assim, recursos para que a gente entendesse esses movimentos. E além disso, a gente tem outras formas promissoras desses estudos. Através dos estudos dos movimentos da Terra e de todos os corpos celestes, já houve outros tipos de experimentos, como tentativa de cultivar plantas no espaço. Só que a gente sabe que tem vários desafios, né? Porque aqui na Terra a gente tem condições específicas para que as coisas sobrevivam, seres vivos, e as coisas funcionem. E lá no espaço a gente não tem isso. E aí o cultivo da Terra de plantas nesses espaços seria uma forma dos astronautas, por exemplo, se alimentarem. Mas, logicamente, é uma tentativa que ainda não foi estudada assim muito. E a galera está tentando desenvolver umas técnicas para melhorar nesse sentido. Mas até o que a gente sabe que esses estudos no espaço ajudaram a entender os tipos de movimento dos planetas e de alguns astros, como, por exemplo, a Terra. Então, o primeiro movimento que a gente vai falar é o movimento de rotação, né, que é, no caso que a gente está falando da Terra, vai fazer em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela vai girar em torno dela mesma. Como consequência, como eu falei, tem a ver com a ocorrência dos dias e das noites. Então, e a gente vai ter como duração 24 horas, que são a quantidade de horas que a gente vai ter num dia, né? Então, ela girando em torno dela mesma, no eixo imaginário, é o que a gente chama de movimento de rotação. Então, a gente tem o planeta, né, dividido em seus continentes. O Sol aparece no leste e se põe no oeste, que é o movimento aparente do Sol, que coincide basicamente com a rotação. Esse é o eixo imaginário e gira sempre nesse sentido, oeste para o leste, leste para o oeste, enfim. E aí a gente vai ter esse ciclo girando, porque a Terra não gira retamente, ela gira levemente inclinada, que é o eixo de rotação da Terra, que é levemente inclinado, faz um ângulo de 23 graus, que para o movimento de rotação não vai ter tantos efeitos, mas para o movimento de translação vai influenciar em alguns sentidos. Sabe-se que, além do movimento de rotação, a gente tem movimento de translação. Movimento de translação não é uma particularidade da Terra, é da Terra e dos outros planetas, é o movimento que a Terra, no caso que a gente está falando dela, faz em torno do Sol. E vai durar em torno de 365 dias e 6 horas. E aí, por que a gente tem um ano bissexto? O ano bissexto ele não foi colocado à toa. Se você juntar 4 vezes, você vai ter 24 horas. E aí, ao longo de 4 anos, você coloca um dia mais, que é o quê? O ano bissexto. É acrescentado um dia no mês de fevereiro, e aí você vai ter o mês de 28 tendo 29 dias. Né? Por quê? Para corrigir essas 6 horas que tem a mais, que a Terra demora para fazer esse movimento todo. Como consequência principal da translação, as estações do ano. E ela serve para a gente acompanhar a preparação de calendários também, né, que a gente tem hoje em dia. Então, aqui a gente tem o movimento da Terra em torno do Sol. E aí as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Lembrando que a gente tem os momentos de máxima do Sol, que são os solstícios de verão, e o de mínimo, que são os solstícios de inverno. Você tem pouca incidência solar no inverno e muita incidência solar, muito calor no verão. Então, o solstício é a máxima de quando é verão
e solstício de inverno, quando é a mínima quantidade de sol. E quando os dias e noites estão distribuídos e a quantidade de raios solares igualmente, a gente chama de equinócios, que acontece no início do outono ou da primavera. Lembrando que quando você tem o inverno no hemisfério norte, você vai ter verão no hemisfério sul, porque são contrários. Então, quando eu tenho uma estação, eu tenho uma outra contrária no outro hemisfério. Então, uma outra coisa que a gente precisa saber para falar de estações do ano é a divisão do globo. O globo terrestre é dividido em paralelos, que são a parte vermelha, que aí você divide os trópicos, começando na linha do Equador, você tem, conforme você vai subindo para a região dos trópicos, que são as extremidades, vai diminuindo a temperatura. E aí você tem as divisões verticais, que são os meridianos. Tem o meridiano de Greenwich, que aí, a partir deles você tem as divisões do planeta também. Hemisfério norte em cima e hemisfério sul a parte de baixo, né? E aí a gente vai ter essa cartografia, né? Essa divisão cartográfica para você identificar um país. 30 graus ao leste, 30 graus ao oeste, e é bom para a gente identificar o tipo de clima que a gente vai ter ali. Quanto mais próximos dessa região intertropical, ou seja, entre trópicos, maior o nível de incidência solar. Mais sol bate aqui, maior as temperaturas e menos variações climáticas, né, a gente pode ter ou não. E à medida que a gente vai subindo, vai ficando nas extremidades, você vai ter menos incidência solar. E aí você vai ter climas mais frios, com pouca quantidade de calor e chuva. Então, as estações do ano, elas são decorrentes de 3 coisas. O movimento de translação, que é o que a Terra faz em volta do Sol. O eixo de inclinação da Terra, que eu já falei que a Terra ela não gira assim retinha, ela gira levemente inclinada, que aí você tem influência da incidência dos raios solares. Se ela batesse reta, assim, todo o planeta teria a mesma incidência de raios. Como ela tá tortinha, nem tudo vai bater tão retinho. Com a medida que os raios solares façam ângulos, você diminui a energia que ele está colocando. Quanto mais paralelo, mais energia você coloca ali naquele local. Então, além do movimento de translação, do eixo de inclinação da Terra, você tem a divisão do globo terrestre em regiões, principalmente em relação aos paralelos, né, que são as regiões entre trópicos. Essa região tropical aqui recebe mais iluminação. Por que a gente tem que saber isso? Porque a gente tem que lembrar que a superfície da Terra não é totalmente iluminada ou aquecida pelo Sol. Então, você tem, por exemplo, aqui, onde está batendo o Sol é dia, onde não está batendo é noite, a linha do Equador. E aqui, onde está batendo o Sol, alta densidade de raios incidentes. Você vai ter o quê? Verão. E aonde tem baixa quantidade de raios do Sol, você vai ter o inverno. Então, se aqui é hemisfério sul, verão, como eu falei, quando no outro hemisfério vai ser o quê? Inverno. Se fosse verão no hemisfério norte aqui, no hemisfério sul seria inverno. Então, é o contrário dos hemisférios. Além disso, como eu havia falado, então, você tem as regiões, os momentos que você tem dias e noites de igual duração, que são chamados equinócios. Então, normalmente, como eu falei, a gente tem nos outonos e nas primaveras esses dias e noites de igual duração nos 2 hemisférios. E aí você tem esses equinócios. E aí você tem o dia mais curto, que marca os invernos, e os dias mais longos, que marcam os verões. Então, se dia 21 e 22 de junho, aí vai depender no caso do hemisfério. Se a gente pensar no hemisfério sul, aqui em junho a gente tem dia mais curto porque a gente tem inverno. Porém, no hemisfério norte a gente tem dia mais longo porque tem verão. Agora, em dezembro, aqui a gente vai ter dias mais longos, porque a gente tá no hemisfério sul, tá errado aqui. E aí a gente vai ter um verão mais forte acontecendo aqui, que é o que a gente tem no Brasil. E no hemisfério norte, dias mais curtos, porque quando é verão aqui, lá em cima é inverno. Então, aqui a gente sabe mais ou menos quando a gente tá. Hoje é dia 1º de novembro, basicamente, que eu tô gravando a aula um pouquinho antes.
você vai ter o quê? A gente está na primavera, ou seja, a gente já passou dos equinócios, e à medida que a gente chegar aqui perto de dezembro, a gente vai ter os dias cada vez mais longos. Então, por quê? A gente está chegando no verão. Então, a aula foi bem curta, porque é uma continuidade. Só lembrando que a gente tem todos esses movimentos da Terra que vão influenciar na ocorrência dos dias e das noites e das estações do ano, que é importante também para a gente entender sobre os climas que acontecem. Por que morar? Por exemplo, aqui você tem climas mais quentes, porque justamente é onde vai bater mais raios solares de forma mais reta. Então, quanto mais afastado dessa região aqui, mais frio vai ficando, que é onde a gente tem Canadá, nessa parte aqui, região ártica, antártica, então você vai ter locais mais extremos, onde quase não bate incidência solar. E é importante dizer, que eu esqueci de falar, que a gente também tem nesses locais, por exemplo, que você quase não tem verão, incidência solar, nos polos você tem 6 meses de verão e 6 meses de inverno, ou seja, você tem dias um pouquinho mais longos e dias um pouquinho mais curtos, que são inverno. Eles não têm as 4 estações muito bem definidas nas regiões do polo. Você vai ter 6 meses que vai estar mais ou menos aquecido, que é um verão entre aspas, e 6 meses de inverno. Então, importante conhecer tudo isso que eu falei para vocês entenderem o clima. Quando vocês forem estudar geografia, vocês já sabem por que tem aqueles climas lá, porque que cada local tem aquele clima característico. Então, uma boa semana de aula a todos e a gente se fala durante a semana.